Olá, esse é o 5º episódio do USC Brasil Podcast, uma produção do USC Brasil Office. Eu sou Marcos Costa e te desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja lá qual for o momento do dia em que você me ouve. Muito obrigado por sua audiência. Segue a gente lá nas redes sociais, ativa as notificações aí do seu agregador de podcast preferido. Estamos nos principais: Spotify, Apple, Google, Deezer, Amazon Music, entre outros. Estamos também no YouTube. É só procurar sempre por USC Brasil, com Z, ok? Bom, vamos que vamos. Vamos lá. Hoje eu quero começar agradecendo o feedback do pessoal que está ouvindo o USC Brasil Podcast. A receptividade tem sido muito legal. O pessoal tem interagido aí pelas nossas páginas nas mídias sociais e também por e-mail. E o episódio de hoje nasce justamente de um e-mail que eu recebi da Caroline Menezes. Olha, é uma honra poder conversar hoje com essa grande artista paraibana, musicista formada pela USC Thornton School of Music, onde fez o programa de mestrado em música, o USC Master of Music, com bolsa integral. Seguiu adiante nos seus estudos com Graduate Certificate in Performance, também na USC Thornton School of Music, por mais 2 anos, também com bolsa de estudos. É realmente um talento incrível. Hoje a Caroline Menezes é uma profissional da música, trabalha como recording artist em television and film e também como freelance musician para artistas do mundo inteiro. E não é qualquer artista, né, Caroline? A gente está falando aí de Andrea Bocelli, Adele, uma galera muito boa aí, né? Caroline já tocou aí nas 2 últimas edições do Oscar, com o Eminem em 2020, com a Celeste em 2021. Olha, que honra bater esse papo contigo, Caroline. Como é que você vai? Oi, obrigada por me receber. É um prazer estar aqui com você e poder fazer parte dessa comunidade, desse podcast com os alunos da USC e aqui representando o nosso Nordeste, amado. Olha, a gente está cheio de nordestinos, ou melhor, de nordestinas aqui no podcast, né? Já conversei com a Luciana Chalita, do Sergipe, já conversei com a Vitória Vasconcelos, do Recife, e agora estamos aí com a Paraíba, né? Representada aí por você, Carol. Posso chamar você de Carol? Desculpa a Claro que intimidade. sim, é o meu apelido. Carol, você estudou na USC de 2013 a 2017, certo? Isso. E você, lá em 2013, você já estava na Califórnia, não? Como foi? Como foi que você foi parar aí na Califórnia? Você fala daí agora, né? Uhum, sim. Então, eu tô falando aqui em Los Angeles. A minha jornada já faz um bom tempo, né, que eu tô aqui na Califórnia. Quando eu vim para aqui, foi em janeiro de 2009. Eu vim Uau! para fazer o bacharelado com a Azusa Pacific University, que é uma universidade também aqui na grande Los Angeles. Eu vim com bolsa de estudos também para fazer o bacharelado de música, em música, performance. Como foi essa minha trajetória? Bom, eu sempre morei em João Pessoa, na Paraíba, com raízes do sertão Cariri paraibano, minha mãe de Itaperuá, né? Meu pai ali de Campina Grande, e daí minhas raízes são bem fortes do Nordeste, nunca pensei em sair do Nordeste, sempre estudei música lá, mas decidi ir fazer o curso de Direito, né, quando eu terminei o colégio. Daí, estava no 3º ano do curso de Direito, também estava fazendo música, né, estava em 2 faculdades, fazendo tempo integral em Direito e algumas matérias no curso de música, no bacharelado de música, até que chegou um ponto que tava muita coisa acontecendo na minha vida. Tava difícil de conciliar todos os empregos, tocando em orquestra e o curso de Direito. Então, eu resolvi, na minha cabeça, né? Resolvi que talvez seria tempo de deixar, de escolher e priorizar uma coisa. E nessa minha escolha, que foi em 2008, isso foi 2008, eu decidi que eu deixaria música talvez como um hobby, né? Ou então para uma coisa que eu ia terminar adiante. E com isso eu decidi ir para um festival de música, que é o Festival de Música de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, com direção de Alex Klein, que é um grande oboísta brasileiro,
é um grande mentor, né, meu. E daí fui para o festival, né, como aluna, pela segunda vez. A primeira vez que eu fui foi anos antes disso, com a Camerata Brasílica, também de João Pessoa. E nesse ano que eu fui, tinham professores aqui dos Estados Unidos, que foi o Charles Stegman e o Richard Young, que foram grandes mentores para mim também, grandes pessoas. Qual era a sua idade nessa época, Carol? Bom, da última vez que eu fui para o Festival de Santa Catarina, eu estava com 19 anos. Da primeira vez que eu fui, eu tinha 15, que foi com a Camerata Brasílica. Daí, dessa segunda vez que eu fui, né, na minha cabeça, eu pensei, bom, esse vai ser o que chamamos de farewell, né? Essa minha despedida, entre aspas, com música, assim, como profissional. Mas era só o começo. Era só o começo, e eu nem imaginava, né? Então, daí, nesse ano que eu fui, eles estavam fazendo audições com alunos que queriam estudar fora. Eu tive várias aulas com o Richard Young, o Charles Stegman, e daí resultou que eu ganhei uma bolsa de estudos para vir para a Azusa Pacific University, e foi essa jornada, antes da USC, né? Foram 4 anos de bacharelado. Poxa, que legal. Então você foi lá para Santa Catarina meio que se despedir e lá você se apresenta, participa desse festival e conquista a turma toda lá e recebe uma bolsa para estudar na Califórnia. Bom, aí foram 4 anos, né, de graduação e você se forma então em 2012, 2013, né? Por aí. Isso, 2013. Uhum. E é quando você vai estudar na USC. Bom, você já estava ali na Grande Los Angeles, né? Azusa. Ah, e por que, então, a USC, né? Qual, Uhum. qual, qual é a reputação da USC nesse mercado artístico, Carol, no mercado da música de Los Angeles? Uhum. Então, pois como você falou, eu já estava na Grande Los Angeles, né? Então, para mim, a ideia de ficar por aqui era muito mais fácil de pensar assim, pronto, já saí do Brasil, não vou ter que adaptar a outro estado. Já estava adaptada à vida, né, de uma certa forma aqui na Califórnia. Eu não sabia como é que eu faria, assim, como é que iria ser o dia a dia de morar num lugar como Chicago, por exemplo, que é muito frio, né, como Boston. Mas, obviamente, que quando chega no seu senior year, que é o último ano da faculdade de bacharelado aqui, você, no curso de música, você começa a conhecer os professores de outras universidades que você quer estudar, por exemplo, com quem você quer estudar o seu instrumento. Isso é uma coisa muito importante, não é tanto você não pensa só na universidade no geral, né, na reputação da universidade, você pensa com quem eu vou trabalhar diariamente, né, do meu instrumento para que eu continue a tocar melhor e que eu comece a aprender mais do meu instrumento. Quem vai ser o meu mentor no meu instrumento? Entendi. Então, Mas espera aí, cara, a gente não falou ainda qual é o instrumento. comecei com violino no Brasil e aqui mudei para viola, me apaixonei. Então, assim, toco os dois, até hoje trabalho com os dois, mas a minha formação toda foi em viola. Não Né? a viola caipira, a viola é parecida com o violino, só um pouquinho maior e o som um pouco mais grave. Mas é como se fosse um violino, ao ver das pessoas, é um violino maior, né? E a viola, o som da viola é o que você escutaria entre o violino e o violoncelo. Tem os agudos do violino e os graves do violoncelo. Então, esse é o meu instrumento. Então você estava em Los Angeles, né, na Grande Los Angeles, não queria sair daí, conheceu professores de outras universidades, né, como aluna ainda da Azusa Pacific University, e a USC te atraiu, né? Por isso que eu te perguntei, qual que é a reputação da USC aí? Era um lugar onde você queria mesmo estudar? Na verdade, a USC era a universidade que eu queria estudar, sim, 100%, era o top, assim. Mas na minha cabeça, eu era como se fosse assim, isso não vai ser possível para mim, porque eu sei que eles não dão bolsa integral. Eu já sabia, eu fui com essa mentalidade. Então, quando eu apliquei para o meu mestrado, eu apliquei para 8 universidades. E foi a USC, né, aqui, foi o Conservatório de São Francisco, no norte da Califórnia. Apliquei para o Conservatório de Boston, apliquei para 2 universidades em Chicago, apliquei para 2 universidades no Texas. Daí eu fui fazer, né, a audição em todas. E na minha cabeça eu sabia que, com certeza, se fosse para eu escolher, né,
obviamente eu escolheria o USC, mas como eu estava dependendo de bolsa de estudos, eu não, assim, um mestrado seria impossível, morando aqui, né? Se eu tivesse criado uma certa condição de vir do Brasil e ajudar um pouco com a tuition, com a mensalidade da universidade, seria uma coisa. Como eu não tive essa situação, como eu passei 4 anos aqui realmente só, né, naquela luta diária para terminar o bacharelado, eu sabia que eu só poderia fazer um mestrado em universidade se eu tivesse bolsa completa, pelo menos da tuition, né, da mensalidade. Então, para mim, a ideia da USC era assim, um sonho mesmo. É como se fosse assim, se isso acontecer, eu vou considerar isso um milagre, porque assim é muito difícil de alunos conseguirem bolsa integral, principalmente em cordas. Daí, na minha cabeça, eu fui fazer todas as audições em Chicago, cheguei lá em Chicago, e universidades assim de renome também, muito boas, com mentores muito bons, com professores de viola muito bons. Porém, a USC tem o diferencial de que você está aqui, você já começa a construir seu network de trabalhos que vão lhe ajudar na sua carreira, porque todo o mundo da música tá acontecendo aqui em Los Angeles, né? Nova York e Los Angeles. Só que Nova York é mais aquela coisa da Broadway e de musical theater, teatro musical, isso não, mas aqui realmente é a indústria de tá os filmes, de TV and film, de artistas internacionais, então eu sabia que aqui, se eu tivesse uma forma de comunicar na USC, seria muito mais, abriria mais portas para mim. Daí eu já estava assim, a USC foi a minha última audição, e era a última universidade que daria resposta, né? Que daria se você foi aceito ou não. Daí eu comecei a receber cartas as cartas que eles mandam se eles querem você como aluno ou não, né, de outras universidades. E daí eu fiquei com as cartas assim, esperando dizer sim ou não, por acho que foi 2 semanas, e recebendo e-mail de universidades, e aí, você vai vir, você tem que nos dizer até tal dia e tal. E eu esperando, mas tem alguma coisa com a USC. E pelo fato da USC ter sido a minha última audição, eu já estava muito mais confiante e me senti muito mais segura quando eu fiz minha audição com a USC, porque não foi a primeira. É como se fosse assim, a minha primeira audição, eu toquei ok, na segunda já toquei um pouco melhor, na terceira já toquei bem melhor, na USC foi a última, então já estava assim, a minha experiência já estava chegando na frente de 10 pessoas nos jurados, né, que sentam lá, e já me senti muito mais confiante. Então, assim, realmente a minha audição com a UC foi a mais forte, foi a que foi mais, assim, bem sucedida, ao meu ver, né, no meu julgamento. Então, daí esperei o USC dar a resposta, e daí foi quando eu recebi a carta de aceitação, e foi realmente, assim, um sonho, porque como era a minha prioridade, né, era o meu sonho querer ir para a USC, até porque eu ficaria aqui na Califórnia, não teria mais essa coisa da adaptação a outro estado, outra vez. Os projetos que eu já tinha conseguido conexão desde o bacharelado, todos estão aqui, né? Assim, vários mentores, amigos já estavam aqui, e essa coisa também da indústria, da música e do network, do peso que a USC tem no sul da Califórnia, né? Tanto não só no sul da Califórnia, no país inteiro, obviamente, mas assim, no sul da Califórnia, quem graduou da USC realmente tem um peso mais, né, no currículo, tem uma coisa que chama mais, que atrai mais. Então, foi mais ou menos essa jornada até chegar na USC. Apliquei para muitas, achava que não ia conseguir, e daí aconteceu. Foi uma coisa realmente que me surpreendeu. Até hoje, não dá para acreditar que eu graduei na USC. Legal, então você tava à espera de um milagre, né? Você falou, Recebi meu milagre. né? Você foi lá, arrebentou, fez a audição e, e recebeu uma carta de admissão com bolsa integral, algo que você achou que era impossível. Sim, foi a única forma que eu tive como ir para a universidade, foi realmente com essa bolsa, né? Que, na verdade, assim, falando um pouco mais da realidade, isso não significa que a vida foi fácil, né? Não significa dizer que com bolsa integral facilitou minhas coisas. Não, facilitou o estudo, né? Facilitou o meu ingresso na universidade. Mas, assim, obviamente que tinham coisas a pagar. Por exemplo, o plano de saúde não é coberto pela universidade. Geralmente, nenhuma bolsa de estudo cobre o plano de saúde. Porém, o USC, obviamente, que é uma universidade de alto nível, tudo é um pouco mais caro, né? Eu tive que arcar com o plano de saúde, com
os living expenses aqui, que é o que você paga para morar, moradia, alimentação, transporte e tudo mais. Então, assim, isso foi uma parte que eu tive que realmente sentar e ver todo, analisar todo o budget, né, que você tem que fazer quando você ingressa na universidade e realmente ver se é possível, porque não é realista você pensar, tem uma bolsa integral para mensalidade, vou conseguir o resto. Muitas vezes, eu tenho próprios alunos meus que foram estudar no Conservatório de São Francisco, que tiveram bolsa completa, né, de estudos, mas mesmo eles trabalhando fora da universidade, dentro da universidade, no caso, alunos americanos que podem trabalhar fora. Se for aluno internacional, tem que sempre lembrar, não pode trabalhar fora, somente dentro do campus, a não ser que você tenha uma autorização, que a gente pode falar mais à frente, que foi o que eu fiz. Então, assim, muitos alunos têm dificuldade, mesmo tendo bolsa integral, né, bolsa completa da mensalidade, alunos que têm que deixar, porque o custo de vida é altíssimo, né? Aqui no São Francisco, obviamente, maior que aqui, mas aqui no sul da Califórnia, em Los Angeles, o custo de vida é altíssimo. Se você mora perto da USC, é tudo muito caro, tem que entender, porque é área universitária. Alimentação, né? É como aqui em Los Angeles é um dos custos de vida mais altos do mundo. Então, assim, todo aluno, quando ingressa, tem que saber que tem que ser uma coisa muito bem planejada. E mesmo com a minha bolsa completa, teve muito planejamento e muito trabalho para poder me manter nesses anos que eu estava aqui. O que foi fundamental, na sua opinião, assim, para você receber bolsa de estudo? Foi a audição presencial? Foi a sua história? Foi o que você contou sobre você? Ou foi performance mesmo? Você chegou lá e arrebentou e conseguiu a bolsa? Olha, muito boa a sua pergunta. Olha, eu acho que, analisando hoje, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Eu tenho essa mentalidade mais porque agora, como profissional, eu sento em bancas de jurados e eu sei que não é necessariamente só a sua performance. Tem muito mais que isso. As cartas de recomendação têm um peso muito grande. O seu currículo que você já fez, não só no sentido dos prêmios que você já ganhou, de concurso internacional, de solista, ou de audição de orquestra, músico da melhor orquestra do mundo, não é só isso. É o que você já fez, o quanto você deu, se entregou para a sua comunidade, quantos projetos sociais você já fez parte. Então, eu acho que a USC analisa o aluno como um todo. Não é só o seu nível de performance. Obviamente que tem um certo nível que você tem que alcançar, obviamente, né? O USC Thornton é uma universidade muito renomada, não vai ter pessoas que tocam mais ou menos. Então, assim, tem esse nível da performance, mas tem que ter muito mais que isso, né? Eu acho que eles olharam para mim e viram que tinha várias coisas ali acontecendo. Não é só uma pessoa que toca, sabe? Não é só uma latina, uma brasileira. Tem vários outros aspectos que eu acho que eu tive mais essa perspectiva de construir ao longo dos 4 anos. Trabalho voluntário, publicação, essas coisas que fazem uma diferença grande. Porque se você for parar para pensar, vai ter sempre músico maravilhoso em tudo quanto é lugar. No Brasil tem músicos maravilhosos, mas, e no mundo inteiro, né? Mas não é só isso. Não é só o que você toca. Vai ter muita gente que toca talvez menos que um que estuda 16 horas por dia, mas tem um currículo muito mais recheado de coisas que a USC está olhando, né? Porque, obviamente, que eles querem ser associados com alunos que fazem sempre a mais do que qualquer outra pessoa, né? Acho que em qualquer área, assim, em música principalmente. Então é isso que eu falaria. Eu acho que eles não viram só. Não creio que eles olharam só o nível de performance. Eu acho que olharam todo um currículo. Quem é essa garota aqui? De onde ela veio? Quais os trabalhos que ela já fez? E teve também a prova que eu tive que conversar com eles. Eu acho que eles também olharam muito essa questão da fluência do inglês. Então, acho que isso são alguns dos pontos que eu posso pensar que eles viram em mim, no caso. É claro que a USC Thornton procura grandes músicos, mas também grandes pessoas, né? Pessoas que dão sua contribuição para a comunidade e que vão trazer também uma boa reputação para a própria universidade. Porque se a gente está falando de reputação, eu te perguntei isso lá no início, a gente está falando
da universidade, que ali, nesse ambiente, nessa indústria do entretenimento, né, das artes, a gente está falando de cinema, teatro, música, dança. A USC é a universidade, não, Carol? A Califórnia tem universidades maravilhosas, UC Berkeley, Stanford, muitas universidades que até aqui no Brasil são mais conhecidas até do que a USC. Sim, Mas sim. alguma delas tem essa reputação no meio artístico maior que a USC? Então, você trouxe um ponto muito bom. Existem outras universidades que são renomadas, que são muito reconhecidas, muito respeitadas. Nos Estados Unidos todo, vou trazer, por exemplo, a Juilliard, que é uma escola que é, né, assim, conhecida, do Brasil é a que é mais conhecida. Você vai para a Juilliard, você está no topo do mundo. Tem o Curtis Institute of Music, que está lá na Filadélfia, também alto nível. Eu não vou começar a citar todas as universidades dos Estados Unidos, mas o peso da USC aqui na Califórnia não tem comparação. Como a gente já falou antes, né, tem a UCLA, que é uma universidade maravilhosa, mas uma coisa da USC é que o programa de curso, a escola de música Thornton, tem os melhores professores de cordas, assim, sem comparação, né? Então, assim, quando você... Aqui também existe o Colburn Conservatory, que é o conservatório da Colburn. Só que quando você vai pensar no geral, o papel das entidades, né, das universidades, a Colburn é um conservatório pequeno, que é só alunos de música e artes. A USC é música, engenharia, é renomada em vários âmbitos, em várias schools, né, nas escolas de lá. Então, assim, eu acho que a experiência que um aluno tem dentro de uma USC, no caso no meu Thornton, que é só música, é uma coisa que abre mais a sua cabeça, muito mais do que se eu tivesse num conservatório, por exemplo, como a Juilliard. Quanto vários amigos meus que fizeram bacharelado na Juilliard vieram fazer o mestrado e doutorado na USC. E, obviamente, eles sempre falavam que a experiência é completamente diferente. Ambas são incríveis, mas o que você tem dentro, você estando na USC, é totalmente diferente de um conservatório. Então, assim, aqui no lado oeste, né, e o que eu diria é que realmente a USC é a que tem mais peso, é a que tem mais um network que vai deixar você conectado com todas as indústrias de trabalho depois. E uma coisa que eu queria trazer, né, um ponto que eu esqueci de falar, quando eu apliquei para a USC e para outras universidades, eu sabia que eu queria estar num ambiente de universidade e não conservatório. É tanto que eu apliquei para um conservatório só, que foi o de São Francisco. Só que a meu ver, obviamente, porque eu estudei direito, eu sempre gostei de estar em comunicação com pessoas de outros cursos. Eu não me imaginava uma pessoa que está ali só naquele conservatório, naquele ambiente só de música das artes. Eu queria, né, realmente ter a experiência de um todo, né? Então, e uma coisa muito importante também, que eu queria dizer, é que estando na USC, a USC tem muitos programas de conexão com as comunidades ao redor. Não só na comunidade que chama aqui South Central, sul de Los Angeles, né? Porque Los Angeles é uma metrópole muito grande, então sempre tem os subúrbios, né, ao redor, e Los Angeles é dividido em várias partes, leste, oeste, norte e sul. Então, a USC está no sul, né, no sul de Los Angeles. Então, ela tem uma presença muito grande aqui nas comunidades ao redor, e também no leste, porque tem a escola de medicina, que é a CAC, a School of Medicine. E, para mim, eu queria estar num ambiente de universidade que pudesse facilitar o meu engajamento com comunidades, porque eu sempre quis esse tipo de trabalho. Então, quando eu apliquei para várias universidades, eu apliquei para específicas que estão perto de programas que vão, incluindo o El Sistema, né, que é um programa muito grande, muito forte, que cresceu na Venezuela e que tem músicos do mundo inteiro. A USC tem um posicionamento muito interessante, né, com o El Sistema, porque ela está perto da Filarmônica de Los Angeles, que é uma orquestra, né, dos melhores do mundo, que tem programas inspirados no El Sistema e que tem vários núcleos, polos, em todas as partes de Los Angeles, e a USC é uma universidade que está extremamente conectada com esse programa. Então, para mim também, quando eu apliquei para a USC, eu vi tudo isso. Eu quero uma universidade que possa me conectar com esses programas, porque eu queria realmente estar envolvida nisso, não só com a mentalidade de eu quero trabalhar nisso aqui,
mas a mentalidade de que um dia eu volto para o Brasil, eu quero ter essa experiência. E a USC poderia me dar isso, ao meu ver. Então, para mim, foi um conjunto de coisas que me fez crer que a USC seria a melhor opção para mim, e ainda creio isso, super recomendo a todo mundo. Acho que estudar na USC realmente muda a sua vida, e mudou a minha, né? Legal. Então você, ao mesmo tempo que está aí com essa coisa que eu vou chamar aqui, que as pessoas chamam do glamour aí de Hollywood, se apresentando no Oscar, né, tocando com grandes artistas, com Andrea Bocelli, com Adele, com, enfim, um monte de gente legal. Você está aí na indústria do entretenimento, né, na principal indústria de entretenimento do mundo, em Hollywood, e a USC te conecta com essa indústria e te dá uma reputação que abre portas, né? Te dá uma reputação e um network que abre portas para você entrar nesse mundo, mas ao mesmo tempo você traz essa observação de que é uma universidade que te conecta também com o trabalho social. Você ensina música também, Carol? Como é a sua atuação nesse meio? Sim, sim, também ensino, sou educadora, né? Uma das coisas que eu dedico muito do meu tempo, porque realmente eu sempre amei essa parte, né, da música. E é como você falou, né? Acho que vivendo aqui em Los Angeles, as experiências que eu tenho vou te dizer, de chegar a tocar no Oscars e estar tá lá no Dolby Theater, que é lá na famosa avenida de Hollywood, que tem as estrelas lá. Quando você está dentro desse espaço, desses espaços, quando você navega, né, esses ambientes, que você volta para casa e que no seu caminho de casa você passa numa freeway, que, né, a tradução seria BRs, né, uma das BRs, e você vê o que você vê aqui em Los Angeles, que tem como em parecido com São Paulo, como a Cracolândia, quando você vê esses dois lados da coisa, e quando você vê que tem muita comunidade carente que não tem acesso, você vê ali, né, o glamour todo de Los Angeles, né, o 1% do mundo que navega toda aquela riqueza, aquele glamour e tal. E quando você vê aquela outra coisa, eu acho que você tem uma perspectiva de sempre questionar, né? Nós temos que vivenciar esses dois lados, né? Eu acho que como eu venho do Brasil, como eu venho do Nordeste do Brasil, apesar de que a minha posição é privilegiada comparado com várias outras pessoas, com os meus alunos que eu tenho aqui hoje, acho que você começa a apreciar mais e que você dá aquela coisinha no seu coração que não tem como não querer participar daquilo. Não tem como você ver aquilo e dizer, não, quero estar só aqui tocando, quero estar só fazendo isso aqui, sabe? Muitas pessoas fazem isso, tudo bem. Eu conheço muitos músicos amigos meus que realmente não têm essa paixão que eu tenho com isso, mas para mim, ser professora de projeto social, porque obviamente posso ser professora de alunos privados e também dou aula em algumas faculdades aqui, é uma coisa, mas quando você está dentro desses projetos que a maioria da população é aluno latino, é aluno afro-americano, eu acho que você tem uma perspectiva de vida muito mais abrangedora, que você dá muito mais valor a tudo que você vivencia do outro lado, né, de trabalhar com artistas, porque você vê, quando você vê o sorriso de uma criança que está aprendendo violino, que recebe um violino, uma família que nem não fala inglês, que vive aqui há 20 anos indocumentado, que não fala inglês e que vai para um concerto ver um aluno, ver os filhos tocando uma música de filme de Hollywood, assim, você vê os olhinhos deles brilhando, assim, é uma coisa, é uma sensação muito diferente de quando você está tocando no Oscars, no palco do Oscars. Então, eu acho que, para mim, o meu coração bate tão forte, assim, realmente não tem um maior que o outro, mas realmente são duas experiências que para mim, me faz querer continuar sempre com esse tipo de trabalho. Então, resumindo um pouco, eu dou aula num projeto chamado Harmony Project, que é um ONG daqui de Los Angeles, que é conectada com a LA também, com um programa que chama YOLA, Youth Orchestra of Los Angeles, que é a Orquestra Jovem de Los Angeles, e que é um programa inspirado no nosso sistema, que começou na Venezuela, e eu dedico parte da minha vida a esse projeto.
causa um impacto tremendo aí na vida de um monte de gente e com certeza te traz uma recompensa muito legal, né? Dá para ver. O pessoal tá só te escutando aqui. Eu tô vendo seu sorriso, tô vendo o brilho do seu olho. Isso é fantástico, né? A revista The Hollywood Reporter publicou em novembro de 2021 mais um ranking com as 20 melhores faculdades de música para compositores de film and television e, para surpresa só daqueles que ainda não conhecem a USC Thornton School of Music aparece mais uma vez em primeiro lugar na lista. O acesso, o network da USC Thornton, junto a compositores, diretores e estúdios de Hollywood, a tornou o destino preferido de profissionais da música, e isso já acontece há muitos anos. A combinação do rigor de uma educação tradicional estilo conservatório com os benefícios de estudar em uma universidade líder em pesquisa global, a USC Thornton School oferece aos alunos uma educação musical completa em um contexto do mundo real. Localizada no centro de Los Angeles, a escola é a universidade escolhida como parceira de instituições do calibre da Los Angeles Philharmonic, da Los Angeles Opera, da Los Angeles Chamber Orchestra, do Grammy Foundation e da Recording Academy, só para citar alguns. Saiba mais sobre os programas de graduação e pós-graduação da USC Thornton. O site é muito fácil: music.usc.edu. Acessa lá. E eu estava em casa, no sofá, assistindo um show com a minha esposa e tava a Adele tocando em frente como é que é o observatório aí de Los O Angeles? Griffith. O Griffith Observatory. É. Quando foi mostrando ali, eu falei, eu acho que aquela ali que tá tocando é a Carol. Eu tava lá. Você tá certo. Ana, Carol, eu te vi essa semana, então. Pois é, várias pessoas amigas me falaram que passou no Multishow. Que legal. Eu tava lá. Foi uma experiência assim muito surreal, realmente muito surreal. Tem toda uma história atrás disso, né? Que na verdade, quando eu fui chamada para essa oportunidade, eu não tinha ideia de quem eu ia tocar, eu não tinha a mínima ideia. E daí, no primeiro dia de ensaios, obviamente você não recebe a partitura antes, foi leitura à primeira vista, né, das partituras, que é normal, muitos músicos fazem isso, né, principalmente para esse tipo de trabalho. E daí, geralmente tem o nome do artista e o nome da música lá, só que não tinha nome de nenhum artista, não tinha nome de compositor, arranjador, nada. Tinha apenas uma letra, que era assim, S, H, O. Então, assim, bom, não tive a mínima ideia. Como eu não fico prestando atenção nessas coisas, eu realmente foco no meu trabalho, no que eu tenho que fazer ali na partitura, ler direitinho, dar o meu melhor. Foi isso daí, fomos ensaiando por várias horas. Isso foi durante a manhã. Depois, à tarde, a gente filmou cada naipe de cordas. Daí eu fiquei pensando, o que será esse trabalho? Aí tinha muita gente de produção, que é britânico, francês. E eu pensando assim, nossa, isso deve ser para algum filme independente francês, alguma coisa assim. Porque eles estavam filmando as silhuetas de cada músico, né? E eu pensando assim, isso deve ser para alguma cena de algum filme, né? Sei lá, um filme francês. Interessante. Daí, pronto. Acabou o dia, terminamos de fazer isso, foi um dia muito longo. E Carol não tinha a mínima ideia do que seria, né? Sabia, eu ia ter outro ensaio, 3 dias depois. Daí que eu não sabia de nada. Daí, quando chego no outro ensaio, num espaço de ensaio que é aqui no norte de Los Angeles, onde vários artistas ensaiam, assim, porque tem todo o equipamento lá. Daí a gente chega lá, ensaia mais um pouco, a mesma partitura, só tem a primeira letra de cada música, cada canção. E isso é a primeira parte, as primeiras 3 horas. Depois das 3 horas, daí vem a banda, né? O pianista, o guitarrista e tal. Daí eu não reconheci ninguém, né? Não reconheci ninguém da banda, só sabia quem eram as cordas. A gente ia começar a ensaiar, todo mundo se sentou, daí um regente veio para ensaiar, aí o pianista tocou os acordes. Quando o pianista toca os acordes de Hello, aí foi quando eu me dei conta, não, isso é verdade. Foi quando eu reconheci, isso é a música de Adele. Eu olhei pro lado, assim,
ok, a gente vai tocar com a Adele, como é isso, gente? Assim, aí uma pessoa do meu lado falou, sim, 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 você não sabia, não? Eu, hã? Como assim? Daí pronto, aí terminou o ensaio, esse mesmo dia a gente ensaiou só as cordas com a banda, daí ensaiou uma parte em um lugar de ensaio, e a segunda parte a gente foi lá pro Griffith Observatory, que era para ensaiar com a Adele, né, no caso. E daí a gente chegou lá, ensaiou mais um pouco, ela apareceu, ensaiou um pouco das músicas, algumas músicas. Daí foi quando, assim, meu chão caiu, né? Porque eu sempre fui muito fã dela. E agora, assim, tocar era uma experiência realmente surreal. E daí foi como aconteceu. Bem assim, estranho, inusitado. Eu super feliz, mas sem entender o que estava acontecendo. Então, tem muito disso aqui do meu trabalho, de não ter a mínima ideia do que você está fazendo e de repente você se depara com um artista que você conhece ou não conhece, mas que respeita. Foi assim muito, muito surreal. Como é que chega um convite desse para você, Carol? Você está numa associação de músicos, você tem alguém que te conhece, algum produtor ou algum agente? Tem muito dessa coisa. Eu não trabalho com nenhum agente, nunca tive. Geralmente pessoas de cordas aqui em Los Angeles não tem. Em muitos outros estados dos Estados Unidos, quando você se forma, quer trabalhar com mais artistas, realmente tem essa coisa de ter um agente lhe representando. Não é o meu caso. Eu sou parte da União de Músicos aqui de Los Angeles. E como já faz tempo que eu estou aqui, né? Desde que eu não considero que comecei a trabalhar quando eu estava fazendo bacharelado, mas assim que eu entrei na USC, eu já comecei a fazer alguns trabalhos de pequeno porte. Então, assim, eu comecei a criar esse network e meu nome foi parar em listas de contratantes, porque uma pessoa indica, tal, tem uma pessoa que eu conheço aqui que toca. Daí você toca, faz uma audição com um contratante, ou que chama word by mouth, o seu nome vai se espalhando, assim, vai saindo de boca a boca e a pessoa lhe conhece, é, pergunta as suas credenciais ou pede um vídeo que você toque, né, que mande não uma audição, mas um vídeo que representa o seu playing, né, como você toca, o seu nível. Daí, meu nome tá em listas de contratantes e, e daí que é como que acontece a contratação de cachês assim. Basicamente isso. Que legal, que legal. Acho que todo mundo fica muito curioso e é muito legal a gente estar assistindo ali uma apresentação, enfim, fantástica ali da dela, né? Eu estava assistindo aqui no sofá de casa, enfim. É, como é que a gente acompanha seu trabalho? Eu, de repente, estava lá assistindo TV e vi você, mas como é que faz para acompanhar, saber o que você está tocando, o que você está fazendo, seus projetos, enfim, fazendo. Sim, sim, sim. Tem certos trabalhos que realmente são sigilo, que eu não posso postar mesmo depois que foi feito a coisa. Por exemplo, muita coisa do TV em Film, quando você grava, você não pode postar, não coloca. Mas, assim, quando sai lá os direitos, os créditos dos filmes, né? Se você é aquela pessoa que senta lá no filme e fica vendo os nomes de todo mundo, né? Aí vai aparecendo lá. Depois que isso acontece, às vezes eu posto em rede social, mas com relação a cantores e artistas assim, eu sempre tento postar ou no Instagram, mas também tem outras plataformas que eu tenho o meu website. Então, assim, toda essa coisa tá lá em rede social, um pouquinho do meu dia a dia, das coisas que eu estou trabalhando. Às vezes eu posso postar antes, às vezes eu não posso, e daí, às vezes, eu digo, sempre eu estou uns 2, 3 dias depois de quando sai a coisa, porque daí tem que respeitar o que os contratantes nos pedem, né? Então, vamos deixar aqui na descrição desse episódio o seu perfil ali do Instagram, seu site, para o pessoal saber mais do seu trabalho como musicista profissional de Los Angeles. Você falou que o seu nome aparece ali nos créditos de alguns filmes, séries. Você falou que você é uma artista também de film and television, né? Como musicista, tocando a sua viola, nas trilhas e tal. Que você já tocou de interessante que já foi para o ar e que você pode falar? Sim, sim, sim. É, vários filmes. O Bumblebee, eu acho que, não sei como é. Tem sempre uma tradução diferente no Brasil, né? Bumblebee da série Transformers, não é isso? Isso. Que é acho que como é o nome do animal? Seria, no caso, a abelha, É, né?
Ele é super famoso, enfim, eu tenho um filho pequeno também. Quando eu era criança, eu tinha Transformers em casa. Uhum, uhum. Daí eu fiz o Bumblebee, fiz o Crazy Rich Asians, que é um filme, um dos primeiros filmes asiáticos, né, que saiu daqui de Hollywood. Estou trabalhando num seriado que tem aqui, que é o Queens. Já participei da trilha sonora do Handmaid's Tale, que foi aquele seriado TV film filmado no Canadá, mas por produção daqui dos Estados Unidos. E que mais? Tá, tem sempre coisas vindo, né? Eu participo do Game Awards também, que é quem é gamer sabe muito dessa coisa do Call of Duty e tal. Acho que os gamers também sabem do Agents of Shield, que é um seriado bem de ação, mas com adultos, não sei se aí passa no Brasil. A Marvel, Agents of Shield, claro. Ah, isso da Marvel. A Sim. Marvel, claro, já assisti todas as temporadas. Ah, legal, então você sabe. Então, eu fiz toda a trilha sonora, né? Até quando eles. Eu lembro quando a gente fez a última sessão, a última gravação para o Agents of Shield. Foi muito especial, porque a música realmente é bem épica, né? Daquele, dessa trilha sonora é muito, muito maravilhosa. Do Bear McCreary, que é o compositor. E muitos projetos assim, né? O que mais que eu posso lembrar agora? Eu posso colocar na minha bio também. É isso aí, tá vendo? A gente já ouviu você várias vezes e nem sabe, né? Que aquele som era você. Tem um monte de coisa interessante, muita história legal para você contar. Quero voltar um pouquinho mais. A gente já está falando do seu dia a dia, das coisas que você está produzindo aí em Hollywood, falamos um pouquinho dos projetos sociais nos quais você está envolvida. Ah, mas voltando, a gente estava falando de você como aluna de mestrado, né? Mestrado são 2 anos, certo? Depois você faz mais 2 anos de estudos de pós-graduação. Que programa é esse que você fez depois do mestrado? Ele é chamado Graduate Certificate, que é como se fosse um diploma que foca só em performance. Então, seria, vamos supor, eu não sei como é que seria no Brasil, mas é um diploma de pós-graduação, né, que não é um mestrado, obviamente já fiz mestrado, e que não é um doutorado. É uma coisa in between, no meio desses dois, que realmente só foca na performance, ou seja, você não tem a parte acadêmica, mas você tem uma parte muito pesada, heavy no performance. Você tem que tocar recital a cada 6 meses, tem todo outro requerimento. Não necessariamente você precisa seguir essa ordem, né, das coisas, fazer a graduação, fazer o mestrado, depois fazer o Graduate Certificate. Sim, sim, eu conheço, na verdade, pessoas que fizeram o Graduate Certificate, Arts Diploma, depois fizeram o bacharelado. Quando o inglês já estava melhor, já estava aqui nos Estados Unidos, melhorou o inglês, fez o bacharelado, ou pessoas que fazem bacharelado, o Arts Certificate depois do mestrado. Geralmente, você faz sempre antes do doutorado, né? Mas, enfim, não tem uma regra. É o quanto você quer continuar estudando performance, tendo aulas privadas e improving, né? Melhorando nessa área. 4 anos, então, de USC, 2 anos de mestrado, 2 anos de Graduate Certificate. Você teve bolsa integral para esses dois programas, certo? E você já falou sobre isso. Mas como é que você vivia? Você já trabalhava com música? Quando e como você começa a trabalhar com música em Los Angeles? Pois é, então, quando eu iniciei a USC, setembro de 2013, eu me mudei, eu terminei o bacharelado na Azusa em maio, eu fui para o Brasil, passei um mês lá para renovar o visto, para mudar o visto, né? Da APU para a USC. E quando eu vim para a USC, eu comecei a me conectar com a comunidade de brasileiros, que é até da comunidade da uma igreja brasileira aqui chamada PIBLA, para tentar conseguir alguma moradia que fosse com uma comunidade brasileira, com uma família brasileira, seja o que for, porque eu não sabia como seria a situação da USC. Apesar de estar morando na Grande Los Angeles, eu não sabia como era a moradia universitária da USC e eu queria tentar, né, com a comunidade mais brasileira. Daí foi Desculpa, a PIBLA que você fala seria a primeira igreja batista de Los Angeles? correto, isso. Também sou da Igreja Batista, imaginei que essa sigla aí era. Uhum, sim. E daí eu fiz essa conexão com o pessoal da PIBA, da comunidade brasileira aqui, que é perto da USC, uma coisa assim que mudou muito minha vida nesse sentido.
tinha essa comunidade de brasileiros perto da USC. Na verdade, eu não consegui moradia, porque a maioria dos brasileiros que eu conheci naquela época morava em Culver City, que é um pouco... Não é longe da USC, onde eu vivo hoje em dia, mas não é tão perto. E eu não tinha carro, tinha que me virar com um transporte público. Então, tinha que morar perto da universidade para facilitar o acesso, né? No caso de ir para a USC. Daí foi quando eu vim para aqui, fiquei em Azusa mais uma vez, e vim, acho que há 2, 3 dias, comecei a perguntar aqui, né? Fui na USC ver. Como eu vi que a maioria da USC estava um pouco fora do meu budget, que era um pouco caro, eu não tinha condições de pagar essa moradia assim, perto do campus, dentro do campus, eu comecei a procurar mais fora. Então, eu morei mais ou menos a 5 blocos da USC, que de ônibus era mais ou menos 20 minutos. Era assim, fácil acesso de ônibus, ou de bicicleta era 12, 13 minutos. Então, foi assim que eu comecei essa transição, né? No caso de sair de uma cidade pequena, subúrbio de Los Angeles, Azusa, para a cidade grande, né? No centrão aqui de Los Angeles, que é a USC. E daí eu morei nessa comunidade, fiz esse commute, né? Que não morei dentro lá do centro, na universidade, que é uma coisa que eu recomendo, se a pessoa pode, né? Tem condições que facilita muito, mas a minha vivência foi outra. E daí eu comecei a trabalhar, não tinha emprego no início, procurei vários trabalhos na USC, como todo aluno que tem que trabalhar dentro do campus, da biblioteca, restaurante de universidade, seja o que for. Comecei a procurar lá. Por incrível que pareça, nessa época não tinha tantas posições abertas, porque eu cheguei já no final do verão, que era início do fall. Então, vários dos empregos da universidade não estavam mais disponíveis, porque os alunos internacionais vêm cedo para garantir trabalho dentro do campus. Não achei muita coisa. Daí, o que foi que aconteceu? Eu achei uma biblioteca que me daria 4 horas de trabalho por semana, 4 horas só. Não era suficiente, mas aí eu aceitei. E com 2 semanas disso, o projeto que eu voluntariava no meu último ano da universidade, do bacharelado, que foi meu senior year, o último ano eu comecei a voluntariar. Eu fazia todo o percurso lá de Azusa para Los Angeles, de trem, de ônibus, voluntariava num projeto de ação social com música. Daí eu tinha essa conexão já, quando foi com 2 semanas que eu comecei o SC, eles estavam procurando professores substitutos de cordas. E daí eles me contrataram para ser um professor substituto, né? Porque realmente, quando muitos professores, inclusive eu trabalhando lá agora, né, em tempo integral, você muitas vezes tem que faltar quando você é chamado para um cachê, alguma coisa assim, você coloca um professor substituto. Então era assim, muitos professores toda semana precisavam de substituto. E daí foi o meu ganha-pão, né? Como diz a história, por todo o meu tempo da USC. Eu não tinha como aceitar um emprego lá, né, total, uma posição para mim só, mas eu fui professora substituta por um tempão, e daí foi como eu fui me virando para sobreviver na cidade, né, pagar aluguel, acabei comprando carro, assim, que é de fácil acesso, né, você compra os carros mais velhos, assim, bem barato aqui. Daí comprei um carrinho velho, facilitou a movimentação toda de ir para a universidade, não tinha que mais pegar ônibus. Daí foi construindo as coisas, e foi como eu fui me sustentando, né? Pagando plano de saúde da USC e, é claro, as outras FIIs que eles têm lá, que não são incluídas em bolsa, aluguel, alimentação e tudo mais. Foi dessa forma, né? Daí eu deixei de trabalhar dentro do campus e fiquei só trabalhando como substituta, professora substituta, e comecei, depois de 1 ano, a trabalhar, que é uma coisa que a gente pode conversar também, a trabalhar fixo 10 horas por semana em um projeto, e mais outro projeto 5 horas por semana, acabei trabalhando 15 horas por semana, além da substituição que eu fazia, e foi aí como que eu consegui, né, me sustentar durante os anos da USC. Na USC, existe... você não pode trabalhar fora do campus, assim como toda universidade. Todo aluno internacional não pode trabalhar fora do campus, a não ser que tenha uma autorização de trabalho, que chama CPT, CPT, Curricular Practical Training, que é o treino prático do seu currículo, né? A aplicação do seu curso fora do âmbito da universidade. O estágio, que a gente chama. Estágio, seria o estágio que chama no Brasil, isso.
você tem que passar por um processo de reunião com o diretor do departamento e dizer, olha, eu recebi uma carta de employment, que chama uma carta de alguém quer me dar um emprego, basicamente. E eu quero trabalhar essas horas porque eu acho que essa experiência vai ser relevante a criar, crescer meu currículo, vamos dizer. Daí eles veem lá, ok, você vai fazer isso, tá certo. Então você vai ter que aplicar para essa unidade, para esse curso no caso essa matéria, que chama o CPT, né? O CPT, é o estágio, e daí a gente vai lhe dar essa autorização, aqui está a assinatura, está aqui o documento, só que é como se você estivesse indo para uma classe. Você se encontra com o professor uma vez e você tem que escrever projetos de dizer, olha, semana passada eu trabalhei 5 horas tocando isso aqui. Ou então, semana passada eu trabalhei 10 horas dando aula a isso aqui. Daí é assim que funciona. Eu não sei outros departamentos, mas no departamento na Thornton School of Music foi dessa forma. Tinha que pagar essa autorização de trabalho, ir para essa classe uma vez por semana, escrever um projeto no que você trabalhou. Daí eu acabei fazendo isso porque era um sacrifício de uma forma, porque o dinheiro que eu ganhava fazendo lá o estágio, ou trabalhando, entre aspas, era praticamente para pagar essa autorização de trabalho. Porém, para mim eu fiz por quê? Porque eu sabia que eu teria que criar essas conexões, né? Para depois, se um momento eu estivesse fora da universidade, isso seria um potencial employer, né? No caso, uma pessoa que talvez assinaria um contrato para mim e me legalizasse depois do curso, né? Como se fosse uma empresa, vamos supor, um aluno de engenharia que vai lá, faz um estágio e de repente você está fazendo estágio, pagando para estar no estágio, né? Sacrificando aquilo ali, mas de repente você termina o curso, aí essa empresa lá vai dizer, gostei do seu trabalho, eu quero lhe contratar e vou ser o seu sponsor para fazer o seu visto de trabalho e tal. Então, para mim, ao meu ver, em música, eu teria que continuar as minhas conexões e meu network. Então, eu resolvi pagar essa autorização de trabalho com a USC, né, esse estágio, entre aspas, e continuar a minha vida profissional trabalhando fora para me sustentar, para criar meu network, pensando mais na big picture, né, no que seria daqui a 5 anos, não só ali no momento, porque realmente me passou pela cabeça, bom, se eu tenho que pagar esse valor aqui e eu estou ganhando menos, ou estou ganhando a mesma coisa, é melhor ficar concentrando no estudo ao invés de fazer isso. Só que daí eu pensei um pouco fora da caixinha e pensei, bom, eu acho que eu preciso fazer isso para, né, no momento é um sacrifício, mas vai valer a pena depois se eu fizer isso. Então, essa é uma coisa que tem que ter em mente também, entrando na USC. E é sempre bom analisar, porque cada universidade tem suas regras diferentes, né? Não é tão diferente assim também aqui no Brasil. É claro que envolve toda uma questão de imigração aí também, de autorização para trabalho, mas na prática, trazendo aqui para os nossos termos aqui brasileiros, né, você está fazendo um estágio. Esse estágio é uma disciplina que vai no seu currículo, vai no seu histórico escolar. Exato. Então, são créditos universitários que você está fazendo, tem uma supervisão desse trabalho, né? Tem esse professor que acompanha o que você está fazendo, e esses créditos precisam ser pagos para a universidade, a bolsa não cobre eles, né? Então, acaba que o que você ganha no seu estágio, no seu trabalho, é basicamente o que você tem que depois pagar para a universidade para ter esses créditos registrados ali no seu histórico escolar, né? Então, Correto. mas ao mesmo tempo vale muito a pena, porque você, ao fazer esse estágio, que é remunerado, mas que financeiramente não vale a pena, né? Porque você acaba repassando para a universidade, para ter esses créditos universitários. Ao mesmo tempo, ele abre oportunidades e, no encadeamento aí das coisas, te faz aí ter o sucesso que você tem hoje, né, Carolina? Com certeza. É um sacrifício que realmente vale a pena, né? Eu nunca vou esquecer do dia que eu fui chamada para minha primeira gravação fora do campus, né? No caso, não era conectado com a USC. E essa gravação precisava de uma autorização de trabalho, porque eles não contratam internacionais. Porque tem toda essa questão da imigração, pagar imposto e tal. E daí eles pensavam, mas você é do Brasil, você é americano, você tem um green card? Eu falei, não, eu estou com um visto de estudante.
Daí eles fizeram, então a gente não pode lhe contratar. Aí eu falei, não, mas eu tenho minha autorização de trabalho. E desde que eu faça trabalhos em música, seja tocando ou dando aula, eu posso fazer qualquer tipo de trabalho. Então, eles, na verdade, contratantes nem sabem dessas coisas. Tive que ser bem proativa nesse caso, para dizer assim, não, por favor, me contrate, eu posso trabalhar, está aqui o papel mostrando que eu posso trabalhar. Então, assim, você nunca sabe também o que é... Às vezes eu acho assim, que quando você investe numa coisa que mesmo que seja um pouco difícil, quando você investe em coisas assim, principalmente estando no âmbito de uma universidade como a USC, vai valer a pena, né? Vai valer a pena, com certeza. Eu faria tudo do mesmo jeito. Eu não me restringiria pensando, mas tem outras universidades que não cobram, que vai me facilitar. Ou tem outras universidades que o custo de vida é mais baixo. Não, se dá para ir, principalmente, assim, eu sei que outros departamentos são incríveis, né, fantásticos, e que muda a vida de várias pessoas, mas realmente, com a minha experiência com a Thornton, eu realmente recomendo frequentar o USC e fazer todo o sacrifício para fazer parte como aluno. Caroline, puxa, a gente precisa terminar aqui também, né? Nosso papo tá bom. Puxa, quanta coisa legal. Que bacana conhecer você, conhecer sua história. Desde lá da Paraíba até agora aí dominando o mercado aí na Califórnia, arrebentando aí, representando também o Brasil, as brasileiras, nordestinas, paraibanas. Parabéns, parabéns por todas as suas conquistas, parabéns por todo o impacto que você causa também, tentando mitigar aí questões sociais que também são severas e tristes também aí em Los Angeles, né? Eu tive a oportunidade, a professora Sabrina Chong, professora da USC Rossier School of Education, na última vez que estive aí na cidade, me levou para conhecer o Skid Row, o nome de uma banda famosa, o pessoal aqui do Brasil aí do meu tempo vai saber, né, quem é Skid Row. Mas Skid Row também é um bairro de Los Angeles com uma população de moradores de rua gigantesca, né? Uhum. Lembra muito as nossas Cracolândias aqui, né? Então há regiões aí bastante vulneráveis e é muito legal saber que você usa o seu talento também, sua energia e seu tempo para para atuar nessas comunidades também e impactar para o bem a vida das pessoas. Puxa, obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por conversar sobre essas coisas com a gente, obrigado por tomar a iniciativa, né, de nos contactar aqui, dar o seu feedback e se colocar à disposição para contar a sua história. Espero saber mais aí da sua carreira, ver coisas mais legais ainda aí pela frente, que você tenha realmente muito sucesso, em todos esses projetos que você se envolve, seja no Dolby Theater, no Oscar, seja na projeto social, na ONG que você participa, que você tenha sucesso também na sua vida pessoal, na sua trajetória aí nos Estados Unidos e, quem sabe, numa volta ao Brasil, numa volta ao seu Nordeste. Bom, Carol, obrigado mesmo. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer conversar com você. É um prazer fazer parte desse podcast e compartilhar um pouco da minha experiência. Espero que quem for escutar esse podcast, né, veja um pouco do que acontece aqui, um pouco da minha trajetória e que se tiver algumas perguntas que as pessoas podem me contactar e vou ficar feliz de poder ajudar quem estiver planejando uma jornada, seja em música ou seja uma jornada em qualquer outra área aqui. Eu me disponibilizo a conversar com quem eu acho que é importante passar a nossa experiência, né? Então, foi um prazer estar com você. Espero que a gente possa se conhecer em pessoa, né? Se conectar ou no Brasil ou aqui. E até uma próxima. Puxa, obrigado. Essa é uma característica da Trojan Family, né? Da família de alunos e ex-alunos da USC. O pessoal se ajuda muito, né, Carol? Obrigado pela sua generosidade de se colocar à disposição de ajudar outros brasileiros e brasileiras que querem seguir uma trajetória semelhante à sua. Muito obrigado, um grande abraço. A gente se vê um dia, aqui ou aí. Obrigada, Marcos. Foi um prazer. E assim, encerramos mais um episódio do USC Brasil Podcast. O e-mail do USC Brasil Office é brasilsc@usc.edu. Brasil com S, ok?
É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!